Olá, minhas amigas! Hoje eu quero falar para vocês como surgiu a ideia do canal, a ideia das lives. Você que me acompanha há algum tempo, você já sabe, porque eu já contei. Contei essas histórias algumas vezes no nosso leilão. Mas para quem não conhece, não acompanhou os leilões, tá chegando agora, eu quero que você saiba como que aconteceu. Eu sou meio analfabete. Eu sempre falo isso porque eu não conseguia achar onde que estava o meu Instagram. Quando eu tenho alguma coisa que eu quero achar, falo pro meu filho, deixa aqui na frente do computador, ele deixa o íconezinho lá, eu só aperto e entro no site que eu tô acostumada, porque nem a senha eu tenho o costume de ficar guardando. Então ele deixa tudo muito prático, meus filhos sempre me ajudam e sempre foi meio assim. Não sou internauta, não tenho esse conhecimento. E eu tenho brechó há muitos anos. Faz 35 anos que eu tenho brechó em São José, é o brechó mais antigo, e eu sempre quis vender pela internet. E eu oferecia para as pessoas, blogueira, muita gente já veio. No passado já gastei muito dinheiro tentando vender na internet. Já fiz blog, lojinha, loja integrada, e eu vejo que é um campo muito amplo, mas eu não tinha essa habilidade. Então eu me julgava realmente incapaz. Incapaz era uma praia que não era para mim. Nunca pense isso. Para Deus nada é impossível. E Deus tem planos muito grandes para você, assim como Ele teve para mim. Quando começou essa pandemia, mandaram fechar a loja. Eu tenho vários aluguéis para pagar. Não tenho reserva. Eu trabalho ali no guarda-chuva de Deus, vendo pago. Não estava muito fácil o começo do ano e aí mandou fechar os aluguéis, bem na semana que ia começar a vencer meus aluguéis, que são vários. Eu fiquei preocupada, mas não apavorada, porque eu tenho um sócio. Eu sempre falo, gente, eu tenho um sócio. E eu fiquei realmente preocupada, mas não estava apavorada. Cheguei a pedir uma cesta básica na igreja. Minha igreja é muito amorosa. Eu tenho experiências maravilhosas da igreja que eu vou contar para vocês aos poucos. Mas tem experiências lindíssimas. E pedi uma cesta básica. Aí nós temos um departamento que cuida, né, dessa parte social, de assistência social da igreja. Amorosamente, rapidamente, a irmãzinha veio com o marido dela e trouxe uma cesta básica para mim. Uma cesta básica não, uma senhora de uma cesta. Uma cesta maravilhosa, porque realmente eu estava preocupada e eu não sabia se ia vir o dinheiro do governo e como que ia ser. Acabou que não veio, nem para mim, nem para o meu filho. Ele pôs lá e preencheu lá 2 vezes, foi negado. E eu acredito que foi de Deus. Deus queria me mostrar que assim, de você eu cuido. Eu me senti assim. Me senti mais abraçada ainda quando, antes de 15 dias, o meu pastor me fez uma visita. Ele pessoalmente trouxe mais uma cesta, nada básica. Uma cesta realmente fantástica, porque ele estava preocupado comigo. E na hora de sair, ele sabendo que eu estava com contas atrasadas de água e de luz, e o moço tinha vindo para cortar minha água. Porque eu ainda falei, mas não pode cortar água agora? Eu ainda perguntava para ele, eu estava contando meio assim, meio comédia, falando, pastor, o moço veio cortar minha água. Eu falei para ele que era para ele ficar em casa, porque a ordem é fica em casa, o que você tá fazendo na rua? O pastor ouviu e tal. Na hora de ir embora, meu pastor, assim, é um servo de Deus, falou, me dá essa conta que eu vou pagar para você. Você não tem noção do que aquele gesto significou na minha vida. Para mim, porque ele é um servo de Deus, era Deus falando, filha, de você eu cuido. Daqui a conta. Eu sou uma pessoa que não acho nada humilhante você precisar. Quando as pessoas precisam de mim e quando eu preciso, não tenho um pingo de cerimônia. Principalmente quando é Deus que está mandando. Meninas, aprende isso. Quando Deus manda uma bênção, receba a bênção. Agradece e receba. Dei a conta para o meu pastor sem constrangimento nenhum, porque Deus estava mostrando para mim, me dando um abraço, falando, eu cuido de você. E no primeiro sábado, que proibiram o culto na igreja, não vai ter mais culto na igreja. Eu fiquei muito preocupada, porque eu tenho uma salinha, nós somos lá em 3, 4 professoras, cada uma tem uma parte, a minha parte é contar histórias da Bíblia. E meu neto é da minha salinha.
Eu falei, bom, vou contar a história para ele pelo WhatsApp. Eu ia ligar de vídeo e contar a historinha para ele. E tem uma moça maravilhosa, enviada de Deus, que Deus põe pessoas maravilhosas na nossa vida. E ela tem uma paciência. Ela pegou, e ela que cuida das minhas redes sociais, tudo. Ela falou, mas dá pra você contar no Facebook. Falei, como? Daí ela me ensinou, tá? É assim, assado. Eu falei, pô, bacana, que daí eu posso contar para as outras crianças também. Tá todo mundo em casa, sem ter o que fazer. Marquei 3 horas da tarde, ela fez um convitinho, o link, porque para mim tem que estar tudo fácil, eu tenho que apertar e ir lá pro lugar onde é para ir. E eu mandei o link para todo mundo. E contei uma historinha. No começo fiquei meio tímida, porque eu nunca tinha feito uma live na vida, mas eu orei a Deus, falei, Deus, vou contar como se eu estivesse na salinha. E contei. E veio algumas crianças, veio até bastante, primeira vez, né? Eu me senti tão bem, me senti tão em casa, que quando foi no meio da semana, eu tive a ideia do leilão. Nunca tinha visto um leilão na internet. Eu pensei, nossa, foi tão simples. E eu costumo dizer que eu ofereci um talento que eu nem sabia que tinha para Deus. E ele me devolveu o talento, falou, filha, eu vou te alimentar com esse talento. Para mim foi como Elias no deserto, foi alimentado por Deus de uma forma inusitada, que ele não esperava, mas Deus falou, o corvo vai te levar pão e carne. E Elias aceitou. Você ia aceitar carne vindo de um corvo? Ia. Elias aceitou, porque Deus que deu. E quando Deus dá, a gente não discute. E veio a ideia do leilão. Esses dias eu fui assistir o primeiro leilão de uma forma simples, estava meio timidazinha, tinha 3 pecinhas. E eu faço artesanato, coloquei um artesanato e foi indo. Fiquei muito feliz e muito satisfeita com aquele resultado. E a Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Eu fiquei com o coração agradecido e eu fiquei realmente feliz. E Deus me honrou, porque eu simplesmente, dali pra frente, foi a coisa mais linda que pôde acontecer na minha vida. Eu comecei, fiz um leilão, fiz outro, depois eu fiz no Instagram, não me senti muito bem, mas Deus me honrou. E Ele me alimentou, me sustentou e me deu uma nova profissão. Hoje eu faço live como se eu estivesse conversando com você na sala da minha casa. Eu fico muito à vontade nesse Facebook e tô até expandindo. Agora nós estamos no YouTube. Então eu agradeço muitíssimo a Deus por Deus ter recebido esse dom que eu não sabia que eu tinha e ter ampliado e me sustentado e me alimentado. Então eu continuo oferecendo esse dom a Deus, continuo fazendo os leilões, mas hoje nós expandimos e estamos no YouTube, com um canal no YouTube, Fala Elisete. E tô transportando as historinhas que eu contei desde a primeira no Face. Vocês vão ver que no começo eu estava bem tímida, para o YouTube, para que tenha mais facilidade, tenha um alcance maior e para que possa abençoar muitas crianças, muitas famílias. E Deus tem me dado muito mais, muitas ideias, e eu não sou mulher de falar não para Deus. Ele manda, eu obedeço. Espero você lá no canal Fala Elisete e que Deus possa te usar assim como Ele me usou. Ofereça o seu dom para Deus. Ofereça o que você tiver. Não crie empecilho para Deus. Para Deus nada é impossível. Ele quer usar você, assim como Ele está usando esse talento que eu nem sabia que tinha. Ele faz sair água da rocha. Portanto, meninas e meninos, meus amigos, minhas amigas, crianças, creia, Deus pode fazer muito por seu intermédio. É só você deixar. Beijo.